Olá, muito boa tarde, pessoal do Face. Começando mais uma live e agora conectando com o pessoal do Instagram, transmitir ao vivo. Muito boa tarde. Sendo religiosamente cumprido o nosso encontro de quarta-feira às 15 horas. E atendendo a pedidos, hoje eu vou fazer uma live de perguntas e respostas, tanto por causa da minissérie que está no ar, minissérie Corpo, Coração e Mente, a integração que te leva para o processo faixa preta de atendimento, tanto por causa das perguntas que têm chegado e que está virando assim uma fila, né? Vários temas. Então eu falei, bom, acho que está na hora de fazer uma live, levando aí as principais dúvidas dessa integração corpo e mente. Por que eu falo que a focalização é o idioma que o corpo fala? Por que eu falo que não existe autossabotagem? Essa é uma pergunta que chegou também. Como não se misturar com as questões dos nossos clientes? Como ser um terapeuta, um profissional, um psicólogo, um coach que consegue fazer as distinções? Tem uma pergunta específica sobre focalização, a diferença da abordagem da Anne Weiser Cornell e do Eugene Gendler, ou seja, são várias perguntas, então dá para a gente fazer um aulão aqui, uma super troca, né? Então, para você que está chegando, vai dando o seu olá, vai dando o seu oi, boa tarde para a Joelma, boa tarde para a Leninha, Biotransformar, não sei qual é o nome, para a Vitória. Pessoal aqui do Face, vou dar aqui um boa tarde para vocês responderem também nos comentários. Tá demais, tá incrível, tem um montão de coisa acontecendo. Então, eu quero começar falando da integração corpo, coração e mente, que é o tema da minissérie, que são as principais dúvidas que chegaram, e aí depois a gente vai entrar nas dúvidas mais específicas, né? Sobre, como por exemplo, não se misturar com a questão do cliente quando ele traz a questão dele, se ela reverbera em nós, né? Como somos afetados nos atendimentos. O pessoal do Face está me ouvindo bem? Coloca o fone para som. Tá. Acho que sim, né? Um comentário, deixa eu ver. Está tudo certo. Acho que sim. Então vamos lá. Vamos começar falando da integração corpo, coração e mente. É até interessante a gente precisar refletir sobre integração, porque de verdade nós somos um único corpo, né? E dentro de nós está tudo. Estão as nossas sensações, está as nossas emoções, está o nosso pensamento. Na verdade, é uma coisa só. Porém, ao longo do nosso histórico, a gente aprendeu a brigar com o que a gente sente, a brigar com as nossas emoções, a brigar com as nossas experiências internas. A gente também aprendeu a tentar resolver os nossos desafios pensando. E essa guerra em relação ao que a gente sente, em relação ao que a gente vivencia, principalmente nessa relação íntima de nós mesmos, né? O nosso mundo interno, é que faz com que a gente precise encontrar metáforas, símbolos, meios, para que a gente possa falar sobre o que é subjetivo em nós. A gente consegue transmitir para as pessoas como é o nosso mundo interno? Né? A gente tem toda uma vida aqui dentro, não é isso? A gente tem gente para opinar, a gente tem gente que critica aqui dentro, a gente tem gente que apoia. Por exemplo, você vai fazer um projeto, tem alguém lá dentro que fala assim, nossa, que legal, esse projeto vai ser muito legal, e tem um outro alguém lá dentro que fala, nossa, mas eu acho que vai dar errado. E tem um outro, você é louco, você pegou mais um projeto onde já se viu. Enfim, a gente tem uma torcida aqui dentro falando o tempo todo, e a gente experimenta isso por pensamentos, a gente experimenta isso por metáforas, a gente experimenta isso por símbolos, e a gente também experimenta pelas sensações que essas falas ocasionam em nós. Ocasionam emoções, ocasionam sentimentos, ocasionam motivação e ocasionam paralisias. Porém, esse ocasionar ou esse sentir
que nós vivenciamos através dessa relação íntima com nós mesmos, ele é sentido no nosso corpo. Ele não é sentido na nossa cabeça. Quando a gente está angustiado, é muito provável que tenha um aperto no peito. Quando a gente está com medo, é muito provável que tenha frio na barriga, tremor nas pernas, nas mãos, mãos suando frio. Quando a gente está triste, a gente tem uma sensação de encolhimento, de uma coisa mais para dentro, ombros mais fechados, respiração mais restrita. Ou seja, toda essa vivência que é derivada dessa relação com esse mundo interno nosso é experimentada no nosso corpo. Então não adianta a gente só pensar sobre as nossas questões, porque para a gente compor um processo transformacional e alquímico, a gente precisa de todos os ingredientes, né? De todas as esferas funcionando juntas. Então a gente vai ter o nosso cérebro funcionando com instinto, vou colocar aqui que dá para todo mundo ver. Instinto, instinto, emoção e razão. Vou deixar só isso aqui para a gente não perder isso aqui de vista. Instinto, fica a cabeça na frente, peraí. Instinto, emoção e razão, pessoal do Insta também. Instinto se refere às nossas sensações, certo? Que também vai acionar as nossas respostas emocionais de defesa, de luta e fuga. Se a gente fala de luta e fuga, a gente está falando de medo e a gente está falando de raiva. E aí a gente está falando de emoção. E a gente vai ter o nosso pensamento tendo opinião sobre tudo isso. Se esses três carinhas aqui começam a brigar entre si, a gente experimenta uma vivência de conflito e guerra interna. E de verdade, essa é a parte mais desconfortável do que a gente vive. Não é sentir medo em si, não é sentir raiva em si, mas como eu começo a lidar com aquilo que eu estou sentindo. Se eu sinto medo e eu recebo esse medo como alguém lá dentro tentando me informar de que talvez o que eu esteja vivendo seja perigoso e eu preciso me posicionar diante dessa situação, eu vou experimentar isso de um jeito. Se eu experimento medo como algo que é feio, como algo que é de pessoas fracas, como algo que é de covarde, como é algo para não ser vivido, aí eu vou experimentar isso tensionando o meu corpo, fazendo constrições em mim, tentando bloquear a sensação de medo. E aí é que começa a guerra. A gente sai da integração. Então, os nossos clientes no consultório, eles vão vir falar dessa guerra. Porque a fala da maioria dos nossos pacientes é assim: eu não aguento mais sentir tarará. Eu não quero mais sentir tarará. Então, quem é que não quer sentir? Essa é uma pergunta importante. Quem é que não quer sentir? Geralmente é essa área daqui, que aprendeu que aquilo que está sendo sentido não é bom, ou é feio, ou não deve ser sentido. Então o cliente, ele precisa perceber que o que ele está lutando é também uma parte dele. Também algo que não está sabendo lidar. Também não é a sua integralidade. E que ele pode e precisa encontrar uma nova maneira de se relacionar com aquilo que ele está sentindo. Uma vez dito isso, por que eu trago esse tema corpo, coração e mente o tempo todo? Corpo representando o instinto. Coração, um símbolo metafórico das nossas emoções. E mente, razão, pensamento. Então, corpo, coração e mente está falando dessas três linguagens que esse senso integral apresenta. Porém, se eles começam a brigar entre si, em especial esse carinha aqui da razão, começa a lutar com instinto e emoção, a gente vive um verdadeiro inferno em nós. Porque não consegue dar conta. Por que não consegue dar conta? Porque essa parte daqui, ela está ligada mais ao nosso funcionamento consciente, certo?
Está ligado ao nosso funcionamento consciente. Se está ligado ao nosso funcionamento consciente, é menor do que tudo que funciona em nós no aspecto inconsciente. Então, esse carinha aqui, ele não consegue ditar as regras da emoção e do instinto. E é o que a gente tenta fazer e que os nossos clientes tentam fazer. Por isso que eles nos procuram, porque não está dando certo. Não está funcionando. Ah, então a gente tem que abrir mão da razão? De maneira alguma. A gente precisa usar esse carinha aqui do jeito certo. A nossa razão, o nosso pensamento, a nossa percepção, o nosso eu testemunha, o nosso eu observador, ele tem a tarefa de se relacionar, de compreender, de conhecer esses outros dois. Mesmo porque esse carinha aqui, que é mais consciente, que a gente chama de eu, ele só apareceu na nossa vida lá pelos 2 anos. Quando a gente é nenenzinho, a gente não sabe que a gente é um, a gente é fusionado. Aí a gente então entende que a gente eu sou o João. Aí você fala, João, você quer pão? João quer pão. João quer naná. João quer comer. Mas para o João, João é alguma coisa, não sou eu. Esse senso de eu começa a surgir a partir dos 2 anos. Ou seja, o sujeito transcende o eu. Muito do que nós vivemos como sujeito, como indivíduo, desde lá da barriga da nossa mãe, da nossa vida intrauterina, no nosso parto, como a gente foi concebido, como a gente foi recebido, um monte de eventos aí da nossa vida, foi vivido sem a presença desse carinha aqui. Então esse carinha aqui não sabe tudo. Ele nem estava lá, como é que ele vai saber? E muito do balacobaco que a gente carrega, muitas das nossas dores, muitas das nossas feridas, formação de apego, vínculo, ferida de apego precoce, trauma de nascimento, e várias vivências foram vividas em emoção e instinto. Foram vividas nas nossas memórias procedurais, que vão compor, vão ser o recipiente, vão ser o suporte da formação do que mais tarde a gente vai chamar de personalidade. Então não adianta a gente ficar só na personalidade, porque ela é só a pontinha do iceberg. A gente precisa compreender toda essa informação que está nessas outras áreas em nós. Por isso, a necessidade da integração, da conversa. A gente não está abrindo mão da razão, ao contrário, a gente está ensinando a nossa razão a conhecer o que não é conhecido por ela, embora a gente ache que sabe. E quando a gente passa a conhecer, passa a se relacionar, as coisas começam a ter uma nova existência em nós, fora da guerra. O problema está no embate e na cisão, onde a gente tem que escolher o A ou B. Não dá para escolher A ou B. Tudo faz parte de nós. Então, por isso a integração. Se ficou alguma dúvida desse ponto, me avisem que eu vou evoluindo aqui e a gente vai compondo com as outras perguntas que chegaram. Quero pegar aqui só uma da Laura. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Josela. Estou acompanhando o seu trabalho, ele está me ajudando muito como fisioterapeuta. Já fiz formação de experiência somática, que legal! E vejo como sua abordagem tem muito SE. Como você vê essa união entre focalização e experiência somática? Para mim, o casamento quase perfeito. Como não existe casamento perfeito, a perfeição é só uma ideia utópica. Experiência somática e focalização, eu acho que é assim uau! Por quê? Porque a experiência somática, ela ensina a gente a lidar com esse cara aqui, com instinto, luta e fuga, com os nossos traumas, né? Com o que ficou paralisado no sistema. E a focalização, na minha visão, além de conseguir acessar os dois, né? Nos ensina a conversa. A focalização, ela cria a rede para a gente conversar, os três. Vamos sentar todo mundo aqui nessa mesa agora, vamos se entender. Vamos sair do balacobaco. Vamos, razão, emoção, coração, corpo e mente na mesa, todo mundo trabalhando junto em perfeita harmonia.
Focalização ensina isso. Mas nos ensina como processo, como fazer, não só como teoria. Porque o que eu vejo muitas vezes é que a gente recebe informação que faz sentido, mas a gente não sabe como promover. Então, como é que eu falo com o meu cliente? Quais são as frases que eu uso? Como é que eu provoco essa conversa? Como é que eu ensino esse corpo a falar comigo? Como é que eu converso com o meu inconsciente? Como? Processo, né? A focalização tem processo. Então, isso eu acho muito legal, porque às vezes a gente fala, puxa, faz sentido, corpo, coração e mente. Poxa, faz sentido essa conversa do inconsciente, faz sentido. A questão é como, não é o porquê. O porquê a gente já entendeu. Por quê? Porque nós temos as 3 instâncias e elas precisam trabalhar juntas, ok. Agora, como eu faço isso, é necessário um aprendizado. Então, eu vejo essa união entre a experiência somática e a focalização, como eu uso, tá? Eu, Cecília, eu processo o que é vivido no corpo usando uma linguagem que eu aprendi com a focalização. Então, eu consigo liberar, por exemplo, carga de estresse, bloqueios, carga residual e vários outros aprendizados que estão fixados na memória procedural, usando o caminho da SE, através da linguagem da focalização. Então, é assim que eu faço esse casamento, Laura. Eu falo isso na formação também para os alunos do programa de formação de focalização desse casamento, né? E a psicotraumatologia, que é uma da especialização, é também do SE da experiência somática. Se eu correspondi, me dá um ok. Se quiser perguntar mais, manda. Pessoal aqui do Insta, deixa eu dar uma olhada se chegou alguma pergunta que eu possa ter perdido. Tá tudo bem. Deixa eu falar aqui das outras perguntas. Opa, não. Deixa eu falar aqui das outras perguntas que chegaram. A gente também, eu recebi uma pergunta falando de como é que é esse lance. Como eu posso lidar quando eu sou afetado, né, na experiência? Ou o que é ser afetado na experiência? O meu cliente traz um tema e esse tema reverbera em mim. E eu fico identificada com o tema do cliente. Vamos imaginar que você está atravessando, sei lá, um luto e o cliente traz um luto semelhante. Ou então você está atravessando dificuldades financeiras e o tema do seu cliente é dificuldade financeira. Como que eu lido com isso sem me perder na questão do cliente? E aí é que a gente precisa... assim, o atendimento, ele é a execução da técnica. Então, por que eu uso muito a metáfora do faixa preta? Faixa preta é aquele iniciante avançado ou aquele que aprendeu a aprender. É aquele que se dedica ao treino, porque a hora que ele entra no tatame e executa a técnica é resultado do que ele fez antes. O nosso trabalho também. Quando a gente entra no consultório, quando a gente entra no atendimento, o nosso manejo terapêutico vai ser mais ou menos eficiente de acordo com o que a gente fez antes. E aí, o que a gente fez antes precisa ter processo pedagógico de aprendizado e processo vivencial de prática, onde a gente esteja se sentando com o que é nosso. Para um tema que é do cliente, que fala com o meu tema, não me atingir, eu preciso ter feito os meus treinos de habilidade de estar ciente, consciente e em relacionamento com aquele tema em mim. No relacionamento com o tema em mim, isso vai me liberar para estar com o tema do cliente, que embora receba o mesmo rótulo, não é a mesma coisa. A gente tem o que é universal e a gente tem o que é singular. O que isso quer dizer? Você consegue falar uma característica sua, que seja só sua? Ou falar um valor que é seu, que seja só seu? Existe algo que é só, exclusivamente seu? Muito provavelmente você respondeu não, porque não existe. Então existe o que é universal, o que é arquetípico, o que é comum a todos os seres humanos. Porém, o que é universal, o que é arquetípico, o que é comum a todos os seres humanos, precisa do singular para ser vivido. Então existe o arquétipo da mãe.
Mas essa mãe só pode ser vivida com um indivíduo vivendo na sua singularidade, na sua particularidade. E essa vivência é única, pessoal e exclusiva. Não existe duas mães idênticas. Por mais que um tema que o nosso cliente traga reverbere nesse arquétipo, a vivência é individual. Mas a gente só consegue ter clareza disso compreendendo o que é universal e como o que é universal está sendo vivido no meu particular e singular. E aí a gente pode estar com o nosso singular recebendo o singular do outro. E nesse encontro nós estaremos lidando com o que é universal. Então é assim que a gente pode transitar na questão do cliente, por mais que o tema receba o mesmo rótulo, sem se fusionar com o tema dele. Isso precisa ter processo de clareza e compreensão e precisa ter processo de vivência interna e contato com o que é singular em você em relação aos temas universais, né? Porque se você olhar para o seu atendimento, os temas são muito universais. A gente sempre está falando de como a gente se sente em relação ao que nos dá medo, em relação ao que a gente deseja, ao que a gente quer buscar, e em relação que se conecta ao que é o que está faltando, né? É uma antinomia, né? Aquilo que eu quero é ao mesmo tempo aquilo que está faltando, então aquilo que eu experimento como falta, eu busco como desejo, necessidade e sonho. E as feridas que eu posso estar carregando ao longo da minha vida e que eu não consegui curar. São temas muito universais, né? O tema arquetípico de encontro que eu trago aqui, integração corpo e mente, a gente vê, eu falei ontem na palestra da faculdade em Anguera, no mito de Eros e Psique, da separação de Eros e Psique. Eros que representa o sensual, o físico, o erótico, o instinto, e Psique, que domina a psicologia, né? O que é respiração, o que é alma, o que é espírito, e eles, através de uma chaga e de uma ferida, eles se separam. A gente pode, metaforicamente, compreender isso como um trauma que me afasta do que eu sinto. Por que a gente se afasta do nosso corpo e do que a gente sente? Só por causa da nossa razão? Não! A gente se afasta porque algo aconteceu, alguma ferida aconteceu, que a gente pode chamar de trauma, que a gente pode dar outro nome, e entrar em contato com essa ferida de maneira literal me faz sentir mais dor. Então o que eu faço? Eu me afasto, como Eros se afastou de Psique, porque Psique derrubou lá o óleo quente nele, e aí criou uma chaga e uma quebra de confiança, porque ela queimou ele sem querer, tentando ver o rosto dele, e o combinado era não ver. Então, a quebra de confiança, a quebra de limite, falando aí com a Laura de novo sobre SE, né, Laura? Então, quebra de limite, quando o limite é rompido, a gente tem um trauma. E o trauma não curado, se eu toco nele, ele dói, qual é a minha saída? Eu me afasto de Psique. Eros se afasta de Psique. O que Psique faz? Vai atrás de Eros, através de 4 tarefas, 4 trabalhos. E o trabalho é uma ação. Se eu tenho uma ação, eu preciso de um corpo fazendo. Então, a gente precisa que o nosso corpo faça a conversa com Eros, nossa psique faça a conversa com o corpo Eros, e que eles possam se reencontrar através dos 4 trabalhos, que é feito no instinto e na emoção, e não só no pensamento. O pensamento, o psique, quer encontrar Eros. Veja, isso é um tema arquetípico, uma jornada arquetípica de todos nós. E nós, como profissionais da área, temos a tarefa, a função de reunir Eros e Psique do nosso cliente, que também está divorciado, está brigado, porque tem uma chaga que machucou Eros. Eros é corpo. Aonde que está a chaga? Está no corpo, está na sensação, está na emoção, não está no pensamento. Porém, o nosso cliente fala, eu preciso pensar sobre o que eu vou fazer, eu preciso pensar sobre isso. A gente quer fazer com o pensamento. Isso gera confusão aqui. Porque o nosso pensamento, ele não faz, ele pensa. Para fazer, a gente precisa do corpo. De novo, voltando ao que a gente já trouxe, da necessidade da integração. Integração mente e corpo.
E a gente tem traumas que não são só episódicos, que a gente se lembra. De novo, o eu, a razão ou a memória declarativa vai surgir a partir dos 2 anos. Tem um monte de coisa que vivemos antes que não são episódicos. Então, não são eventos que é possível você dizer, foi intenso demais, forte demais, vivido em isolamento. Não. Tem alguns eventos que não têm essa característica. A recorrência de abandono, a recorrência de não contato, a recorrência de não união nos oferece uma chaga. A perda de contato com o que é vivido em nós, nessas instâncias de relação e de engajamento social, que são premissas necessárias para o nosso desenvolvimento. Então, você não vai achar trauma em eventos episódicos, você vai achar trauma também na formação do indivíduo em relação a si mesmo, através do ambiente em que ele foi recebido e que cresceu e se desenvolveu. O ambiente é tão importante quanto o indivíduo. O Eugene Gendlin, que é o criador da focalização, ele fala sempre, nós somos processos interacionais, nós somos interação, tudo implica interação, eu andar implica o chão, eu respirar implica o ar que está no ambiente, tudo é interação. Se não tem ambiente, a vida não vai para frente, não existe vida sem ambiente. Para que exista uma semente que nasce, eu preciso de solo. Para uma emoção em nós crescer, se desenvolver, se transformar, ela precisa de um ambiente, de um recipiente alquímico. Quem faz essa tarefa no processo alquímico é esse carinha aqui. Então ele é recipiente, ele não é condutor. Quando a gente usa ele como condutor, a gente faz bagunça, guerra e não consegue fazer essa integração ou essa interação que é inerente a tudo que está vivo acontecer. E não acontecendo, a gente vai experimentar isso como paralisia. Experimentando como paralisia, a gente vai experimentar como trauma. De novo, falando de trauma aqui com a Laura, que trouxe a experiência somática. Porque a experiência somática foi desenvolvida pelo Dr. Pinter, que dedicou a vida a estudar trauma, trauma de choque, trauma através da etiologia animal e mais algumas outras linhas, e compôs uma ferramenta para lidar com trauma que recebeu o nome de experiência somática. E o Peter Levine também, Laura, apoiando mais um pouquinho aí a sua pergunta, ele importou o termo felt sense da focalização e do Eugene Gendlin. O desenvolvimento da experiência somática também surge a partir da focalização. A conversa, através da sensação sentida que o Peter traz para a experiência somática, foi importada da focalização, né? Então, é uma técnica que deriva da outra. Dentro de mim, o Eugene, o Peter, ele é a sequência do trabalho do Eugene, sabe? É uma coisa que vai vindo mais, né? Acho que a gente está num momento super bacana da humanidade, de retorno de Eros e Psique para um casamento, para uma integração agora consciente, né? Porque agora, qual que é a diferença quando o Psique reencontra Eros? Na nossa metáfora, agora ela sabe quem é Eros. Porque antes a Psique se relacionava com Eros sem consciência. Ela tinha encontros com eles noturnos, já era casada, mas o trato ela não vê Eros. Então, era nas escuras, no desconhecido, no inconsciente. Aí, quando as irmãs dela ficam lá buzinando na orelha dela, que ela tem que saber quem é o marido, e ela vai lá olhar com o candeeiro, e é assim que ela queima o Eros, ela vê o marido e a beleza do marido, né? Mas ela quebrou a confiança e feriu ele, literalmente. Aí eles se separam e vem os 4 trabalhos de Psique. Ok, mas quando o Psique retorna para Eros, agora é consciente. Então, o nosso mergulho no que é desconhecido em nós, ou no que é inconsciente, ou no nosso corpo, né? O Eugene Gendlin fala, o inconsciente é o corpo. Você quer falar com o seu inconsciente? Conversa com o seu corpo. Ele sabe a história. Não foi até os 2 anos, só ele sabe a história, aliás. Antes disso, a razão não estava lá.
Então, quando a razão psique vai lá reencontrar Eros, ela agora faz isso de maneira consciente. Essa é o processo que andou, é a mudança que aconteceu nesses mergulhos em nós mesmos. Certo? Vamos aqui a outra pergunta também que eu trouxe. Embora eu tô trazendo aqui para vocês de maneira meio junta, tá? Eu tô já respondendo as perguntas. Deixa eu ver aqui da Mi, se eu respondi tudo. Já falei da integração corpo, coração e mente, já falei do que reverbera no consultório, já falei de trauma. Ah, o Matheus da Oficina da Alma. O Matheus está aí hoje? Deixa eu ver, ele estava semana passada. Está perguntando da diferença das abordagens, né? Da abordagem não, né? Da abordagem é a mesma. Do manejo da focalização da Anne e do Eugene. Então, a Anne, isso tem muito a ver com a jornada dela. A Anne Weiser Cornell, que desenvolveu a focalização do relacionamento interior, que é a formação que eu dou. Eu ensino a abordagem, a focalização do relacionamento interior que foi desenvolvida pela Anne. A Anne, no começo, quando ela começou a focalizar, ela tinha muita dificuldade em sentir o corpo. E ter o felt sense, que é a percepção sentida da questão. É como eu me sinto em relação àquilo que eu estou trazendo, né? Aquela... Sabe quando você pensa... Para dar um exemplo, o que é felt sense, que o Eugene descobriu? Dando um passo atrás. O Eugene fez uma pesquisa que buscou compreender o que torna um processo psicoterapêutico bem-sucedido. Nessa pesquisa, ele descobriu que os clientes que traziam uma percepção sentida em relação ao tema que ele estava trazendo para o processo eram os clientes que mais tarde teriam a sua psicoterapia bem-sucedida. Ao fazer essa descoberta, ele resolveu desenvolver um método e um processo para que todos pudessem ter uma psicoterapia bem-sucedida, e aí ele cria a focalização. Ok? Essa sensação sentida que ele percebeu que as pessoas entravam em contato logo na primeira sessão, ele deu um nome chamado Felt Sense, que numa tradução simples seria sentido, sentido ou percepção sentida. Então, quando a gente entra em contato com o Felt Sense da questão, ou com a percepção sentida, a gente está no portal onde a mudança acontece. O que é o Felt Sense ou a percepção sentida? Para a gente ter um exemplo quando você pensa em alguém que você gosta, se você trazer à mente agora essa pessoa, e notar como o seu corpo se sente em relação a essa pessoa, você tem uma sensação, um senso, que é meio que um resumo, meio que um todo a respeito dessa relação. Se você agora pensar numa pessoa que você não gosta, que você não tem um bom relacionamento, que você não gosta simplesmente, você também levar a sua atenção para o seu corpo e notar qual é a sensação, também tem esse senso resumido. Esse senso, essa coisa sem palavras que a gente sente é o felt sense. Bem resumidamente, só para a gente ter uma amostra. Muito bem. Então a Anne, ela tinha dificuldade de entrar em contato com o felt sense, era difícil. E mesmo assim ela foi aprendendo, até que ela virou, começou a dar workshop junto com o Eugene, se transformou uma das principais professoras de formação de focalização, focalizou muito, tanto individualmente quanto em parcerias. E nessas experiências, ela descobriu uma forma de entrar em contato com o corpo, através de uma linguagem específica que facilitou o processo de focalização. E ela deu o nome para ela e para muitas pessoas que também tinham essa queixa, de ter dificuldade de entrar em contato com a maneira dos 6 passos da focalização do Eugene. Porque um dos 6 passos é clareando o espaço. E a Anne desenvolveu um caminho, uma outra estrada para encontrar o Felt Sense, onde a gente, em vez de clarear o espaço, a gente tem um relacionamento com aquilo em nós que não está disposto a entrar em contato com o que é sentido. E aí ela desenvolveu uma dinâmica de partes
para que quando a gente se relaciona nessa dinâmica, isso por si mesmo abre espaço para a percepção sentida se formar. Então essa é a diferença entre os dois, basicamente. Ela criou mais estradas ou outras estradas para o Felt Sense poder surgir e a gente se relacionar com esse lugar implícito em nós, né? Então foi isso que a Anne trouxe, que é um desdobramento da focalização, é uma ampliação. Então não é uma outra abordagem, é focalização, porém com esse manejo de linguagem para que a gente promova com tudo em nós, né? Com tudo, com o nosso pensamento, com a nossa emoção, com o nosso instinto, com tudo em nós, tá certo? Então, acho que eu consegui cobrir tudo aqui hoje do que me mandaram, das perguntas que vieram também da minissérie. Então, falei da focalização, falei do trauma, falei da integração, desse idioma que o mundo interno fala, né, da gente sair da guerra interna. Agradecendo o pessoal que está acompanhando a minissérie, que está assistindo. A minissérie está muito legal. Os comentários abaixo do vídeo também, eu leio todos os comentários. Então, se você já está com o link, assiste, deixa seu comentário. Não precisa ser só dúvida e pergunta. O que você está achando? Como está sendo para você? Se você ainda não assistiu, assiste. Tá os 2 episódios liberados, episódio 1 e episódio 2. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve agora para assistir a minissérie, que ainda dá tempo. Logo ela sai do ar. E então você perdeu a oportunidade de ver a minissérie Corpo, Coração e Mente, tá bom? Eu volto agora na segunda-feira com aulão para vocês. Segunda noite sai aulão novo. Quarta-feira que vem, às 15 horas, estaremos aqui ao vivo novamente. Na segunda-feira, às 20 horas, eu vou anunciar o tema que está dentro de toda essa conversa que a gente teve aqui hoje. Se ficou alguma dúvida, me escreve, seja aqui nas redes sociais ou pelo e-mail, atendimento@cecilialaureano.com.br. Eu mesmo respondo os e-mails e também incluo aqui nesse bate-papo e nessa conversa dos nossos encontros, tá bom? Então, um grande beijo, continuem vendo a minissérie. Sexta-feira é o episódio principal, mas para ver o grande finale tem que entender o filme. Para entender o filme tem que assistir episódio 1 e 2. E aí vai vir um grande finale sexta-feira, tá bom? Um grande beijo. A gente se vê segunda-feira. Obrigado por estarem aqui hoje comigo. Até mais, pessoal.